Salete já está assistindo. Isso. A Branca. Pra mim sempre demora um pouco mais para começar a aparecer. Vamos chegando, pessoal. Seu Antônio. A Lilian, já vi por aqui. A Lilian Plastina, Conceição Zanin, Lúcia Keiko, dando boa noite. Olha aqui quantos coraçõezinhos já Catarina, aparecendo. Seu Antônio tá lá em Paranavaí. Será que lá tá tão frio quanto aqui? Pois aqui tá é. frio, hein? Isso aí. Boa noite, Maria Salete. Ó, a Fátima tá entrando. Sueli. Nossa, quanta gente! A Dona O Hortência. pessoal tava com saudade da live. A Dona Hortência Plastina tá assistindo também. Que legal. Boa noite, Dona Hortência. Catarina, Miyuki. Isso, dando boa noite pra gente. Boa noite pra você também, Catarina. Muito bom, pessoal. Segunda-feira fria. Pois é, e quem já compartilhou o link da live lá no perfil do Facebook, quem ainda não, então corre, para mais pessoas poderem assistir a live ao vivo aqui com a gente, juntinho, né? Ó, o Walter Barizon apareceu por aqui Walter, também, que bom, que legal. A Jaqueline Migrete também tá por aqui, Jaque. noite fria e deliciosa, ela tá escrevendo. É isso aí. E Apucarana um pouquinho mais frio Bem, que aqui, um pouquinho não, bem mais, né? A Jussiene Fernandes Boa também noite, tá por Jussiene. aqui. A Maria Albertina, Boa de La noite, Rovere. Ó, hoje a Lô tá por aqui com a gente Oi, também. Boa noite, A cunhada. Maristéria Scarpellini ali. Boa noite pra Marister também. Legal, pessoal. Hoje noite fria, mas nós vamos aprender assim mesmo, né? A Jaque diz que ama o frio. É. Marlene Costa. Tá aparecendo para você aí? Então, ó, pra mim, alguns nomes que você está falando aí aparece bem depois. Ó, Marco Antônio também apareceu agora. Marco Antônio Antunes. E a Lilian, aqui só tá Marco Antônio. E a Lilian Ah, é o nosso Cristina... Marco Antônio, meu sobrinho lindo. Marco! Beijão, Marco Antônio. É que é tão pequenininha a foto, eu já enxergo tão mal. Marco, beijo pra você, saudade, hein, menininho? Beijo. O Marco Antônio fez aniversário semana passada junto com o Miltinho, né? Isso. Que legal, ganhou um presentão, hein, Marco? Legal, Ó, a Leidiane apareceu por aqui também, a outra Leidiane, cunhada, a família tá irmãzinha. toda por aqui. Margarete Malafaia também, Oi, Margarete. dando boa noite. A Marlene Costa. Marco Antônio que passou em engenharia mecânica, né? Verdade. É, parabéns. Parabéns em dose dupla pra ele, né? Sim. Ó, a Cleonice Silva também tá por aqui. Olá, boa noite ao casal simpático e inteligente. Obrigado. Ó. A Leidiane diz que eles estão lá na casa do pai, estão lá em Maringá. Ah, é? Ó, a Bárbara Oi, também acabou de Bárbara. entrar. Ó, que delícia, Beijo, hein? a família toda. Que bom! Beijo, Bá, pra você. Tia tá com saudade também, viu? É linda demais. A Cleonice tá assistindo, boa noite. Cleonice. Jeff- Cíntia Place já Cíntia. entrou. Jefferson e a Mara também já estão por aqui. A Luzia Ivazaki. A Lilian Plastina disse que já compartilhou o link da live lá no Oh, perfil legal, dela. Então, legal. ó, o Robin também acabou de Oi, entrar. meu cunhadão. Que legal, Muito gente. legal. Que bom, que Hoje gostoso. vai ter bastante gente, hein? Legal. Também o assunto é muito interessante, né? Assunto muito bom, né? Ó, o Adão O Adão, Fernando tá por aqui, né? Feriamila, Isso. a dupla. Muito É bom. isso aí, meu amor. Eu acho que já dá para começar a falar um pouquinho a respeito, Acredito né? que sim, já temos bastante gente ao vivo já. Sim. Bom, então hoje o tema
sobre a relação dos alimentos com a depressão. É um tema muito importante, então faz parte da nossa continuidade do projeto SEDE, S de sono, E de exercício físico, D de dieta, E de estresse. Atuando nesses 4 pilares, a gente consegue manter uma saúde cerebral adequada por um período muito maior. Então, nós estamos agora na fase do D da dieta. E hoje a nossa live ela vai ser baseada nos estudos de uma cientista americana que escreveu esse livro aqui. Esse é O Cérebro Bem Alimentado. É a doutora Uma Naidoo. Ela é chefe do Serviço de Psiquiatria Nutricional do Hospital Geral de Massachusetts, que é um dos principais dos Estados Unidos. E a nossa live vai ser baseada num capítulo sobre alimentação e a depressão. Tá? Então, nós temos uma referência bibliográfica mais específica, utilizando, então, a experiência de uma das maiores especialistas do mundo na relação alimento e depressão. Tá certo? Bom, por que esse interesse? Bom, depressão, eu acho que todos aí conhecem alguém que tem, ou já teve, ou alguém que está assistindo pode ter depressão. Depressão é uma doença muito séria, caracterizada por falta de ânimo, tristeza, falta de motivação, falta de prazer naquelas coisas que antes davam prazer. A pessoa acaba tendo distúrbio de sono, distúrbios alimentares, apresenta dificuldade de concentração e memorização. A pessoa fica muito pessimista e algumas vezes tem até ideações suicidas. A depressão é um grande problema para quem tem a depressão, obviamente, mas também é um grande problema para as pessoas que estão ao redor. Os familiares sofrem muito, não é? Porque a pessoa com depressão, ela acaba transmitindo toda aquela sensação de falta de esperança para todos que estão ao redor. Então, depressão é um grande problema. A Organização Mundial da Saúde coloca o Brasil como um dos campeões mundiais em depressão. É um país como o nosso, em que as pessoas vivem sob pressão, independente da área de atuação, que está vivendo uma crise socioeconômica, política sem precedentes. Então todos se estressam, todos ficam assustados, todos em um momento ou outro podem perder a esperança. Então, a depressão ela está realmente aflorando. No consultório, eu observo isso com uma frequência enorme, pessoas com depressão. Às vezes, pura e simplesmente pela situação momentânea, pelo contexto em que se vive, mas muitas vezes não. Muitas vezes a depressão ela surge na vida da pessoa aparentemente sem um motivo específico, sem que haja um motivo desencadeante. A chamada depressão endógena é uma depressão que chega, se instala e não precisa necessariamente ter um motivo. A pessoa simplesmente se sente triste e perde a vontade de viver. O índice de suicídio na depressão maior, que é a depressão mais séria, é muito significativo. A depressão junto com o alcoolismo são as principais causas de suicídio no mundo. Então, vejam só, é um baita de um problema e um problema com prevalência muito alta, né? Tem muita gente com depressão. Então, existe uma forma de tratar, né? Como é que se trata a depressão? Bom, o indivíduo procura um médico, ou então ele procura um psicoterapeuta, e o tratamento mais efetivo que
se tinha até recentemente era a associação da psicoterapia com medicamento. Em casos mais extremos, existem até outras opções, como, por exemplo, a eletroconvulsoterapia, que é o choque, é o eletrochoque, né? Que antigamente era motivo de terror, de medo. Hoje não, hoje é um procedimento muito seguro, que é feito com o indivíduo anestesiado, e essa ferramenta ela é capaz de trazer melhora para alguns pacientes que não responderam à psicoterapia e ao medicamento. Em termos de medicamentos, nós temos evoluído muito. A indústria farmacêutica vai apresentando novos remédios com qualidade cada vez melhor, com menos efeitos colaterais, com maior potência, com mais segurança, né? São remédios que a gente utiliza hoje em dia com muito mais segurança. Mas mesmo com essa evolução científico-tecnológica dentro da área dos medicamentos, existe uma quantidade significativa de pacientes com depressão que não melhoram, mesmo fazendo tudo o que eu listei para vocês. Bom, até alguns anos atrás, a gente tinha uma teoria para a depressão, que era a chamada teoria monoaminérgica. Era a teoria de que a depressão ela era causada, basicamente, em termos de bioquímica cerebral, pela redução dos níveis de alguns neurotransmissores, que são substâncias cerebrais que fazem com que se transmita o impulso elétrico de um neurônio a outro. As principais são a serotonina e a dopamina. Então, os medicamentos antidepressivos eles têm por objetivo aumentar o nível dessas substâncias no cérebro. Mas estudos recentes, talvez de uma década para cá, vem mostrando a importância de um outro fator para a depressão, que é a inflamação crônica subclínica. Essa inflamação crônica subclínica, da qual a gente fala com frequência no projeto SEDE, ela acarreta uma redução dos níveis de neurotransmissores e uma redução dos níveis do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, uma substância responsável por fortalecimento das conexões entre os neurônios, responsável por regeneração de neurônios, e quando falta o BDNF, vem a depressão, assim como quando falta serotonina, dopamina, às vezes noradrenalina. Bom, então essa inflamação vem de onde? Então os pesquisadores começaram a voltar a atenção para um órgão que até parece improvável, o intestino. Por que o intestino? Porque o intestino é um órgão extremamente importante no controle da nossa saúde. Os componentes da luz intestinal, os micro-organismos, a chamada microbiota, que é a flora intestinal, ela é extremamente importante para definir se nós vamos ter mais inflamação ou menos inflamação. Então, quando o indivíduo tem o intestino com uma disbiose, que é uma perda do equilíbrio entre as bactérias, há um aumento da permeabilidade da parede intestinal, vai passar substâncias da luz intestinal para a corrente sanguínea, e isso vai gerar inflamação. E essa inflamação tem uma relação direta com o nível de depressão. Então os estudos começaram a se voltar para o intestino. Então as pessoas que tinham disbiose, que tinham desequilíbrio na flora intestinal, sempre tinham uma chance muito maior de desenvolver a depressão. Então, é claro que se a gente sabe que essa microbiota intestinal ela é regulada basicamente pelo que comemos, e se a gente come errado, produz desbiose e aumenta a inflamação, então comer errado vai aumentar a depressão. Então, atualmente, na neurociência,
A alimentação é um fator de extrema importância quando a gente vai estudar a depressão e também quando a gente vai tratar a depressão. Então hoje nós vamos falar basicamente nesse aspecto. Uma boa saúde intestinal com os alimentos adequados, melhorando a depressão, ou o contrário, alimentação errada, aumento da permeabilidade da parede intestinal, aumento da inflamação, piora da depressão. Tá certo? Basicamente hoje vai ser isso. Meu amor, mais umas boas noites aí? Claro. Olha, a Neuza Balduino está assistindo a live com a gente. Boa, Neuza, boa noite. A Jane Zanata também, mandando boa noite. Boa noite, Jane. O Sandro de Cate está por aqui também. Sandro Rosângela e a Tuca. Calisto. Legal. Sim, ó, deixa eu ver aqui mais a Damares Cardoso Oi, também. Damares, tá por aqui. boa noite. Marta Tesolim. A Marta. Marlene Lázaro também tá dando boa noite pra gente, legal, tá por legal. aqui. A Maria Aparecido Ribeiro Fante, que é a mãe da Andréia, né? Não, Maria Aparecida não, a tia Cida sempre erro. é tia da Andréia. Eu sempre me confundo. A Marta Tesolim, né, novamente, dando boa noite, escrevendo aqui pra gente. Deixa eu ver. A Sônia Souza também tá por aqui. A Sema Bisca. A Vera Bazana também. Márcia Paile Moreira. Juliane Lobo também, dando boa noite pra gente. A Fátima Costa. O Adnan Roger também tá por aqui. Adnan, querida. A Juliane Nunes, a Sueli Pedro Amiante também e a Neidinha. Tá por aqui. Legal. Muito bom, gente. Então, eu separei alguns estudos aqui. Vou falar aqui, tem um muito interessante, feito em 2019 por uma psiquiatra chamada Stephanie Chung. Eles avaliaram muitos pacientes e eles notaram então que havia uma diferença significativa dos conteúdos em termos de micro-organismos, dos que tinham depressão e os que não tinham. Aqueles que tinham a depressão, normalmente eles têm um predomínio do filo das firmicutes, que são as bactérias que aumentam a permeabilidade intestinal. E as pessoas que não têm depressão ou que conseguem resultados melhores são aquelas que têm o predomínio das bacteroidetes, que são as bactérias que reduzem a inflamação. Tá? Bem, eu vou aqui começar já a falar para vocês, então, sobre os alimentos. Quais são os alimentos que pioram a depressão? E quais são os alimentos que melhoram a depressão? Tá? Aí no final eu faço um resuminho para vocês. Então, segundo os estudos da doutora Uma Naidoo, a gente tem alguns alimentos que vão aumentar a permeabilidade da barreira intestinal, e isso vai aumentar a inflamação, e isso vai produzir mais depressão. Ela diz o seguinte, que não adianta o indivíduo tomar o melhor antidepressivo, fazer psicoterapia, mas comer errado. Então, quem tem depressão, principalmente a depressão refratária, que não melhora com nada, está tomando remédio, está fazendo psicoterapia, é muito importante caprichar nessa parte da dieta. Porque uma boa parte dessas pessoas vão acabar respondendo à associação da dieta, mais remédio, mais psicoterapia. Então, vejam só. A gente vai começar com o pior dos alimentos para piorar a sua depressão. O açúcar. Puxa, eu falo isso no consultório todo dia para um monte de paciente. Quantos pacientes eu tenho que estão indo mal dessa parte? Deprimidos ou então com piora da parte cognitiva. E eu falo, puxa, tem que tirar o açúcar. E quando são pessoas mais idosas, é muito difícil a gente mexer nos hábitos alimentares dos mais idosos.
né? Então eles falam, não, doutor, mas eu só tomo um pouquinho, é um cafezinho com açúcar de manhã. Pronto, já estragou tudo, né? Já destrói a permeabilidade intestinal, né? Já aumenta essa permeabilidade intestinal, já altera a flora intestinal, o microbioma. Então o açúcar é terrível. Então quanto mais açúcar você ingere, maior a possibilidade de você ter depressão. Olha só que dado fundamental. Vou repetir para vocês. Quanto mais açúcar você ingere, maior a sua chance de ter depressão. Então, açúcar é um baita de um inimigo, né? É um baita de um inimigo. Por que que isso acontece? Pelo mecanismo que eu expliquei, né? O açúcar, ele chega, ele é um bom alimento para as bactérias do mal, né? Para as firmicutes, facilita a proliferação dessas bactérias e vai haver um aumento da permeabilidade intestinal. Isso já produz inflamação por si só, mas o açúcar tem outro mecanismo, né? Porque quando você come o açúcar, ele tem um índice glicêmico muito alto. Você come o açúcar, ele já é absorvido rapidamente para a corrente sanguínea. Aí o seu pâncreas, heroicamente, produz um monte de insulina para a sua célula captar aquele açúcar. Mas aí, com o tempo, a sua célula vai perdendo a sensibilidade à ação daquela insulina. Então, você come aquele açúcar, é absorvido, o pâncreas produz um monte de insulina, mas esse açúcar não entra na célula, ele fica fora. E aí, o que que acontece? O fígado tem um mecanismo de transformar esse açúcar em gordura. Essa gordura ela vai se acumular ali nos seus órgãos abdominais, como, por exemplo, produzindo esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Mas nem precisa ter esteatose hepática, basta ir crescendo a barriguinha. Aí está cheio de adipócitos ali na sua barriguinha, que são as células gordurosas, que vão liberar a interleucina 6, que faz o quê? Que inflama seu cérebro. E isso faz o quê? Piora a sua depressão. Então, o açúcar tem mais que um mecanismo para piorar a depressão ou para provocar a depressão. Então, o açúcar realmente ele é muito maléfico. E aí tem muitos estudos. Tem um estudo grande feito em 2002 que eles mostraram uma correlação direta entre a ingestão de açúcar e depressão. Foi um estudo feito em 6 países diferentes. Em 2009, um estudo de meta-análise com mais de 37 mil pessoas depressivas, eles concluíram que a bebida açucarada, o refrigerante, olha só, o refrigerante, ele é um risco fantástico para a depressão. O refrigerante, ele aumenta muito, mas muito a chance da depressão. Esse foi um estudo muito grande, incontestável, né? E aí eles têm até as porcentagens, assim, que eu fiquei assustado de ver. Então, quando se toma uma única latinha de refrigerante, 350 ml por dia, aumenta o risco de depressão em 5%. Se você passar para 2 latinhas por dia, esse risco vai para 25%. É muita coisa, gente, é muita coisa. Então, nesse estudo, eles pegaram especificamente o refrigerante, que é uma fonte muito rica em açúcar, né, em caloria vazia. Refrigerante é tudo de ruim. Dificilmente o ser humano vai conseguir, em toda a sua história evolutiva, produzir alguma coisa pior que um refrigerante, em termos de saúde, não é? O que o refrigerante faz nas grandes populações, né? População americana, uma população de obesos, né? Algumas áreas dos Estados Unidos com pessoas sem dentes, né? A gente pensa que Estados Unidos é tudo glamour, tudo maravilhoso, mas não é não. Tem áreas dos Estados Unidos que são muito, muito pobres, de pessoas com pouca informação. E o refrigerante, lógico, lá eles ainda associam um fast food, né? Não pode falar o nome, mas esses lanches que você chega lá no shopping e vê, sente aquele cheiro de carne estragada,
Mas aí todo mundo tá comendo, você vai lá e come também. Você come rapidinho, já dá para ir embora. Aí quando você come um troço daquele lá e toma um refrigerante, você está perdendo expectativa de vida. Você está perdendo célula cerebral. Você está aumentando a chance de ficar deprimido. Está aumentando a chance de ter perda cognitiva, de ficar com a memória ruim. Cada vez que a gente come uma porcaria daquela, a gente fica menos inteligente. Então, o açúcar é um baita, mas um baita de um vilão, tá certo? Então, nós temos que correr do açúcar, temos que correr. Bom, número 2, as farinhas refinadas, as farinhas brancas. Por quê? Porque tem um alto índice glicêmico, né? Qualquer farinha branca. A gente tem que diminuir o máximo. Então, se tem um alto índice glicêmico, significa o quê? Quando você come um pãozinho, um bolo, o que acontece? Chega ali aquele amido no seu tubo digestivo, ele é quebrado tal, e você já absorve o açúcar rapidamente, as moléculas de glicose. E aí começa aquele mesmo mecanismo. Aumenta a glicose no sangue, produção de insulina, a célula não usa mais aquela glicose, fígado pega aquela glicose, transforma em gordura, gordura produz interleucina 6, que é pró-inflamatório, resultado, piora a sua depressão. Aí a dona Maria me fala no consultório, doutor, eu como só um pãozinho por dia. Acha que só um pãozinho me deprime tanto assim? Dona Maria, só o pãozinho não deprime tanto assim, mas é um fator fundamental. Se você está comendo a farinha branca diariamente, né, se você não reduzir isso de forma drástica, você vai mantendo essa inflamação. E mantendo essa inflamação lá no cérebro, você mantém o BDNF baixo, serotonina baixa, dopamina baixa. E aí a chance do seu antidepressivo te proteger fica bem menor. Então a farinha branca realmente é ruim. Mas isso vale para qualquer alimento de índice glicêmico elevado. Por exemplo, o arroz branco. Né? O arroz, porque hoje nós comemos, né, meu amor? Hoje a nossa funcionária está doente e aí hoje nós compramos uma marmita, veio com arroz branco e a gente teve que comer. Mas o arroz branco é horrível, gente. Arroz branco é caloria pura, caloria vazia. Tem índice glicêmico elevadíssimo. Você come arroz branco, ele já vira glicose no seu sangue e produz todo esse mecanismo pró-inflamatório. Diferente do arroz integral. Ele tem fibra, ele é rico em vitaminas do complexo B e não tem um índice glicêmico alto do arroz branco. Então, alimentos de índice glicêmico elevado é horrível. Isso vale, por exemplo, para um suco de laranja. Não é legal. Pô, doutor, mas é natural, é da fruta. Sim, mas acontece que como você exclui as fibras, né, você pega só o suco, então mesmo que você não acrescente açúcar, o suco de laranja ele tem um índice glicêmico muito alto. Né? Se põe açúcar, então, aí é o caos. Aí é pedir para realmente inflamar muito o organismo. Então, não precisa, toma água, na hora da refeição, água, se você quer acompanhar com líquido, né? E a laranja, a laranja ela é saudável, ela é legal, mas não suco. É melhor você comer a laranja, tá certo? Então, sempre que você ingerir essas farinhas refinadas, essas farinhas brancas, você também vai aumentar a inflamação e, consequentemente, vai aumentar a depressão. Adoçantes artificiais. Olha só, nós fizemos uma live muito boa sobre isso, né? Quem não assistiu, eu sugiro que procure lá no nosso canal no YouTube, ou mesmo na barra de rolagem, vocês acham no Facebook. Existem alguns adoçantes que são catastróficos. Então, na live a gente falou sobre qual adoçante é bom, qual adoçante é ruim. Mas especificamente o aspartame, que a gente acha, sacarina, aspartame e sucralose são os mais comuns, que vocês mais vão achar nos mercados e são os mais agressivos, são os mais prejudiciais. É o mais barato também.
Então as pessoas compram. Né? A estévia, que é boa, a estévia pura, era um pouco mais cara. O xilitol, que é bom, é um pouco mais caro. O eritritol, que é muito bom, é muito mais caro. Então as pessoas falam, olha, o doutor falou para eu não comer mais açúcar, então eu vou usar adoçante. Chega lá, cata o primeiro que acha. E é justamente o que tem aspartame, sucralose ou sacarina. E aí ele vai usar aquilo ali. Aquilo ali vai ajudar? Não. Aquilo ali, além de ser cancerígeno, tem ações horríveis, como, por exemplo, aumentar a chance do diabetes, paradoxalmente. E o aspartame tem um achado interessante. O aspartame ele é capaz de reduzir a síntese de serotonina. A gente sabe que falta de serotonina é um achado da depressão. Então, adoçantes artificiais são realmente um problema. Número 4, as frituras. As frituras são ruins, gente. As frituras são ruins porque elas são muito pró-inflamatórias. Quando você ferve o óleo, normalmente você aumenta muito a quantidade de ômega 6, que é pró-inflamatório. Então, tem um estudo no Japão que eles fizeram com 715 operários. E aqueles que consumiam mais frituras, eles tinham uma probabilidade muito maior de desenvolver depressão ao longo da vida. Então, olha só, né? Então, tudo aquilo que é frito não é legal, né? O frango frito, a carne frita, tudo aquilo que você mergulha em óleo fervente não é legal, né? E vai aumentar a inflamação e, consequentemente, vai aumentar a chance da depressão. Se você tem depressão, vai piorar a sua depressão. Tá? Número 5, as gorduras do mal. Quais são as gorduras do mal? As gorduras trans. As gorduras trans são horríveis, né? Tem na margarina, né? Lembra que tem aquela propaganda do café da manhã, da família feliz e todo mundo ali, o cara vai sair para o trabalho com o terno bonito, aquela mulher bonita, já começa estilista, por aí, né? E aí, tu fala, olha que coisa gostosa, aqui é utilizado óleo de milho e tal. Gente, margarina é uma gordura vegetal, mas hidrogenada. Então, aquela é uma gordura muito rica em gorduras trans, na verdade, é gordura trans pura. Então, margarina é horrível, né? A manteiga é diferente, a manteiga é mais aceitável, né? É uma gordura saturada, mas é uma gordura menos maléfica que as gorduras trans. Então, entre manteiga e margarina, prefira a manteiga, tá? Então, margarina, mas tem também nas bolachinhas recheadas, pipoca de micro-ondas, nas pizzas congeladas, os fast foods, né? Esses que eu tô falando lá, que você chega lá, tem o lanchinho, tal, o pãozinho, aí tem lá uma carne processada frita, e enfim, ali tá cheio de gorduras trans. Isso aumenta muito o mecanismo da depressão, tá? Então, as gorduras trans são realmente gorduras do mal, ao contrário das gorduras do bem, né? Que depois eu vou falar. Mas a regra básica é desempacotar menos, desembalar menos e descascar mais. Vamos diminuir o máximo possível a compra de alimentos industrializados, empacotados, porque eles, de maneira geral, vão piorar a depressão. Tá? Bom, aí tem uns estudos legais aqui. Em 2011, tem um estudo do Dr. Almudena. Eles recrutaram 12 mil universitários espanhóis que não sofriam de depressão no início do curso de medicina. Após 6 anos, 650 alunos desenvolveram a depressão. E eles concluíram que quanto mais gorduras trans essas pessoas ingeriam, maior a chance de desenvolver a depressão. Né? Esses salgadinhos de pacote, por exemplo, aquilo ali é pura gordura trans. Então, esse trabalho ele foi bem claro em mostrar que realmente a ingesta dessas gorduras trans aumenta o risco da depressão. Nesse mesmo estudo, eles observaram que quanto mais o indivíduo ingeria azeite de oliva extra virgem, menor era a chance dele desenvolver a depressão.
Número 6, os nitratos. Para minha tristeza, que eu tive que deixar de usar. Os nitratos, eles são usados para conservação e coloração nos embutidos. Então, a Érica ri de mim, porque às vezes eu vou no mercado, a gente está comprando e eu paro na frente de um salame e fico olhando para ele. Saudade de quando você era ignorante, né? Eu fico alguns minutos olhando no salame. Mas o salame a gente tem que ingerir muito pouco, sim, assim como a mortadela, assim como o bacon, assim como a linguiça, porque de maneira geral eles têm esses nitratos. E esses nitratos eles acabam aumentando a inflamação, tá? Então, basicamente esses são os alimentos do mal, tá? Que vão piorar a depressão. E agora, antes de ir para os alimentos do bem, meu amor vai dar mais boa noite aí, né, meu amor? Claro! Mais pessoas estão aqui na nossa live com a gente. A minha mãe entrou também, está assistindo. A dona Dica assistindo. A Jaqueline Negrete comentou: o açúcar é uma coisinha complicada, hein? Eita, vilão danado. Sim, sim. Ó, a Daniele Barzon tá por aqui. O Eleutério Emura também tá com a gente. O Yukio. Deixa eu ver o que mais. O pessoal vai se lamentando. Nossa, o refrigerante. A Daniele Barzon, inclusive, falou de uma série que passa na TV quando você comentou, né, dos americanos, né, de uma população bem obesa que se chama Quilos Mortais. Que se passa por lá. Marcelo Higino tá por aqui também. Amador Godoy. Amador. Deixa eu ver quem mais. Maristela Carolina Santana. Maristela. Isabela Carvalho tá por aqui também. Ah, Isabela, sim, querida Isabela. Sim, sim. E a Isabela? É, Que é a Isabela? É a nossa Isabela. Ah, sim, boa noite. Que sim. bom tê-la aqui, viu, Isabela? Deixa eu ver quem mais, ó. A Almira Amaral também tá por aqui. Abraço. E a Jaqueline comenta, né? De todos os vilões, acredito que o açúcar é o alimento mais difícil de eliminar no caso de comer esporadicamente, né? Alimentos com açúcar. Aí ela até pergunta, né? Que depois a gente faz novamente essa pergunta, se tem um limite aceitável para estar ingerindo. Mas já respondo, não tem limite. O açúcar, o negócio é excluir realmente, viu? O açúcar, ele, quando você come um pouquinho, ele faz um mal grande. Agora, lógico, o pior é ingerir de forma repetitiva, mas açúcar tem que ser, olha, muito esporádico, mas muito esporádico mesmo. E se for algo que você não resista, né? Mas tem que tentar evitar. Às vezes eu estou com umas amigas, né? E no trabalho também, e aí chega lá um café. Ah, o café tem açúcar? Tem. Não, mas é só um pouquinho. Daí eu falo, não, gente, mas tem açúcar? Não, mas olha, eu coloquei um pouquinho de nada, mas tem, né? É isso que eu preciso entender, né? Tanto no suco quanto em outros alimentos. É porque é um efeito ruim, não só de imediato, né? Lógico que de imediato é ruim porque você aumenta a glicose, tá? Mas, se você pensar a médio prazo, é ruim por quê? Porque vai interferir na permeabilidade do seu intestino. Então, você come um pouquinho de açúcar agora, você muda a sua flora intestinal, aumenta a permeabilidade intestinal e aquilo vai durar por dias. Né? Então, não é só no momento em que você come que ele vai te fazer mal, ele vai continuar fazendo depois. Pois é, essa semana teve uma vitamina de abacate lá na escola. Eu olhei pra ela... Fiz como você no salame, fiz aquele carinho, mas como tinha açúcar, não tinha jeito, né? Agora, a Cíntia Fleides, ela fez um comentário bem legal. Ela disse que tem um paciente com depressão refratária e que em outra ocasião ela até comentou com você sobre esse paciente e ela chegou à efetividade, né, do tratamento com ele com alteração alimentar. Realmente legal. É uma diferença, né? Faz uma diferença muito grande essa patologia. Sim, é fantástico. Que legal, né, esse comentário. A Cíntia é uma baita psicóloga. E o interessante é que, assim, você pede para o paciente mudar, mas ele tem que confiar muito em você, porque não vai mudar de uma hora para outra. Não. Tem estudos que mostram que você precisa ali de em torno de 90 dias de uma dieta muito adequada, uma redução muito significativa na permeabilidade intestinal para começar a ter a melhora, né?
Sim, pois é. Ó, a Marta Rufino tá assistindo a live com a gente, dando boa noite. A Ana Cristina Kimmel também Cristina. tá por aqui. A Adriana Lopes. Adriana Lopes. Também, deixa eu ver, ó. O pessoal escrevendo aqui, né? Açúcar é vilão, né? Fazendo aquelas brincadeirinhas. Deixa eu ver. A Marlene tá perguntando do mel. Depois eu vou falar do mel, viu, Marlene? Muita gente perguntando, né? Depois eu vou falar um pouquinho do mel aqui. A Fátima Ortiz está dizendo assim, ó. Doutor, uma fatia de salame só no sábado, quando a Érica toma o leite ninho, né? O leite em pó. Ui, falei a marca. A gente tem algumas regras, né? O leite em pó é só no sábado. Deixa eu ver aqui, ó. Tem as perguntas que nós vamos fazer depois, mas você já respondeu aqui, que é a mesma da Jaqueline, né? Se pode usar moderadamente. O mel, depois a gente... Isso, deixa eu ver quem mais, meu amor, aqui, que tá mais perguntas sobre o mel. E é isso, eu falo aqui, dando boa noite, a Marlene Lázaro também. Bom, agora que eu falei do que é ruim, vamos falar do que é bom, né? Agora, tem muita coisa boa. Daqui para frente a gente vai falar dos alimentos que têm ação antidepressiva, né? Antes de falar sobre os alimentos de maneira geral, eu vi um estudo muito legal sobre o açafrão. Um estudo muito bem feito, com 2 braços no estudo, um grupo que usava açafrão, outro que usava... fluoxetina, um antidepressivo potente, né? E no final do estudo eles concluíram que o açafrão era tão eficaz quanto a fluoxetina no tratamento da depressão. Olha que legal. Isso é fantástico, né? Imagina só que, lógico que o açafrão não, né, ninguém tem a patente do açafrão, então o açafrão acaba sendo barato, e a fluoxetina é um medicamento em que a indústria farmacêutica investiu bilhões e bilhões para botar no mercado e tal. Então, lógico que, né, a gente ouve falar muito mais na ação antidepressiva do Prozac, que é a fluoxetina, do que do açafrão. Mas olha só, um simples açafrão diário já pode te ajudar muito. Então, vamos falar nos alimentos que melhoram a depressão. Primeiro, os ricos em ômega 3. Né, porque eles diminuem a inflamação. E também o ômega 3 ele é um constituinte fundamental da membrana celular. Então, quando você ingere ômega 3, você consegue melhorar a depressão. E aí tem um estudo grande de 2016 envolvendo 1.233 pacientes com depressão. E esse estudo mostrou que os pacientes que tinham uma dieta rica em ômega 3 tinha uma evolução muito melhor da depressão. E onde é que eu vou achar ômega 3? Né? Na alimentação. É lógico que o seu médico pode optar por fazer uma suplementação, né, com ômega 3. Mas se você ingerir peixes com frequência, você está consumindo ômega 3. Existem alguns peixes que são muito ricos em ômega 3, como o salmão, o atum, a cavalinha, a sardinha, o arenque. Você que gosta de arenque, né, meu amor? Então, esses têm índices elevadíssimos de ômega 3. Mas tem outros peixes que a gente consome, né, que é mais comum aqui na nossa região, que não tem tanto ômega 3, mas tem ômega 3, né? Então, como a tilápia, por exemplo, o bacalhau, o robalo. Então, esses são peixes que a gente precisa consumir com mais frequência. É muito interessante a gente substituir aquela carne bovina diária que, né, muita gente ingere, principalmente os cortes gordos, que fazem muito mal, trocar isso por um peixinho. Comer peixe 2, 3 vezes por semana. Se puder comer desses que eu falei, né, o salmão é caro, sim, mas a sardinha em lata é barata. Né? Sim. Nós comemos sardinha aqui com uma certa frequência. Sim. O atum, ele é muito rico em ômega 3. O problema do atum é que, como ele é um peixe que vive mais tempo, ele tem uma chance maior de ser contaminado pelo mercúrio. Mas é uma boa opção. O atum é uma boa opção, o atum em lata, né? Então,
peixe com mais frequência vai te ajudar na depressão. A avó de alguns de vocês não falava, ó, peixe é bom para depressão? A minha falava. Eu não sei onde ela tinha aprendido isso, mas ela falava, come peixe que é bom para depressão. Né? Então, realmente é bom. As castanhas, né, as oleaginosas de maneira geral, aí entra castanha, as amêndoas, a macadâmia, é aquela que vem no pacotinho ali. As sementes de chia e linhaça. Gente, chia e linhaça são muito ricos em ômega 3. Achem um espaço na comida de vocês no dia a dia, na salada do dia a dia, e coloquem lá chia e linhaça. É saboroso e melhora a sua saúde de forma radical. Aqui, por exemplo, a gente ingere diariamente chia e linhaça no kefir. Né? Comemos agora há pouco, né, meu amor? Sim. Uma delícia. Mas chia e linhaça vocês podem colocar onde vocês quiserem. A salada é uma ótima opção, tá? Então tá. Então o primeiro item era esse, os alimentos ricos em ômega 3. Quanto à suplementação de ômega 3, é óbvio que o ideal é o médico passar, mas eu sei que atualmente os psiquiatras utilizam bastante o ômega 3 como tratamento coadjuvante na depressão, justamente por causa desse mecanismo de redução de inflamação. Tá bom? Bom, aí depois vem os alimentos ricos em vitaminas do complexo B. B12, B9, B1, B6. Quanto mais alto o nível dessas vitaminas, menor o nível da depressão. Né? A gente sabe que níveis baixos, principalmente de B9, que é o ácido fólico, e B12, esses níveis baixos eles acabam reduzindo a síntese de serotonina. A gente vê isso muito no consultório. Às vezes o indivíduo vem com uma depressão tal, e você faz uma investigação mais detalhada, ele tem lá uma deficiência de B12 ou de B9. Você faz a reposição, ele melhora. Às vezes não precisa nem de remédio antidepressivo. Tá? Então, ingerir os alimentos ricos nas vitaminas do complexo B tem uma ação contra a depressão. Então, quais são os alimentos? Os legumes, de maneira geral, as frutas cítricas, a banana, abacate, mas não vai botar açúcar no abacate, senão estraga tudo, tá? As folhas verdes, nossa, a salada a gente deve ingerir diariamente, assim, né? Antes do almoço, antes de começar a almoçar propriamente dito, né? De comer os nossos carboidratos, começar sempre pela salada. E essa salada tem que ter bastante folhas verdes, principalmente as verdes escuras. Os vegetais crucíferos são verdadeiros antidepressivos, gente. Entra aqui couve-flor e brócolis. Eu que não gostava, agora eu gosto, né, meu amor? Pelo menos eu como. Eu aprendi a gostar, né? Porque é tão saudável que a gente tem que aprender a gostar. Eu não gosto, eu não como. Gente, tem que ter uma capacidade de adaptação. A gente precisa mudar, a gente não pode ter aquela mesma opinião formada sobre tudo, como diria o nosso grande amigo Raul Seixas, né? A gente precisa mudar. É lógico que quando eu fiz medicina, a gente não sabia do papel da inflamação na depressão, na doença de Alzheimer. Hoje eu sei, hoje a gente sabe, tem um monte de estudo mostrando. Então a gente tem que mudar. Eu não gosto de brócolis, mas eu vou dar um jeito de comer brócolis. A gente precisa mudar os hábitos alimentares para melhorar a saúde. E depois a gente fica se sentindo muito melhor, muito mais inteligente, muito mais ativo. Né? Então, vale a pena mudar. Então, esses crucíferos, que são couve-flor e brócolis, eles são muito ricos nessas vitaminas, né? B12, B9, e tem uma ação, então, redutora da depressão. Aspargos, excelente. Nozes, de novo, as sementes, né, que são as mesmas do ômega 3, elas também são ricas em B12 e B9, como a chia, por exemplo. Peixes também são ricos nessas vitaminas, tá certo? Bom, soja é muito rico em B12, soja é um alimento legal também. Vitamina A, os alimentos ricos em vitamina A também têm ação antidepressiva. A vitamina A é importante para algumas funções de neurônios. Sabe onde tem muita vitamina A?
batata doce, cenoura, espinafre, feijão. Né? A cenoura a gente sempre ouviu falar, né? Desde criança a gente ouviu falar que é bom para os olhos. Por quê? Porque é rica em vitamina A. Então a vitamina A ela é importante sim para a visão, mas não só para a visão, ela é importante também para a saúde do cérebro em relação à prevenção ou proteção contra a depressão. Então, batata doce, cenoura, espinafre, feijão. A vitamina C também é importante para essa parte da depressão. A vitamina C, ela regula a produção de alguns neurotransmissores. E vários estudos relacionam um nível baixo de vitamina C com depressão. E quais são os alimentos ricos em vitamina C? As frutas cítricas, né, a acerola, morango, melão e os vegetais crucíferos de novo, couve-flor e brócolis. Eles são muito ricos em vitamina C. Bom, mais um grupo de alimentos que é muito interessante no combate à depressão. São os alimentos ricos em ferro e minerais. Então, o ferro ele é importante na composição da bainha de mielina, que é aquela capinha que recobre os nervos. E quem tem o ferro muito baixo tem uma chance maior de depressão. E as fontes? Aí entra frutos do mar, miúdos, os legumes, as verduras escuras, sementes de abóbora, brócolis, chocolate amargo. Chocolate amargo é rico em ferro. Chocolate amargo, tá, gente? Não esse chocolate convencional que a gente acha nas prateleiras de qualquer mercado, que tem uma grande concentração de açúcar. E esse é ruim, esse é horripilante, é horrível, vai piorar a depressão. Mas se você comer um chocolate ali 80%, um pouquinho acima, ele tem uma ação de proteção contra a depressão, tá? Magnésio. Vários estudos sugerem que a depressão tem relação com deficiência de magnésio. Onde a gente acha magnésio? Abacate, nozes, legumes e peixes. Vocês vão vendo que os alimentos bons a gente vai repetindo, porque eles são ricos em muitas substâncias importantes no combate à depressão. Zinco, baixa de zinco também tem correlação com a depressão. Fontes de zinco, frutos do mar, a carne bovina magra, a carne de aves, feijão e nozes. Selênio, alguns estudos mostram que selênio baixo se correlaciona com depressão. Onde a gente acha muito selênio? Castanha de caju. Castanha de caju é uma fonte esplêndida de selênio, algo que a gente deveria comer diariamente, tá? Bom, aí depois vem os temperos, especiarias e ervas, que tem ação para melhorar a sua depressão, né? Porque tem propriedades antioxidantes. Então ajuda o cérebro a se livrar dos radicais livres. E nós temos o açafrão, conforme eu já falei para vocês, e tem aquele estudo de 2013, aquela meta-análise que mostrou que ele tem a mesma potência que a fluoxetina. E mais, né? Especiarias, além do açafrão, a gente tem coentro, pimenta, cebolinha, salsinha, cúrcuma, orégano. Então, na hora de temperar o seu alimento, use bastante especiarias, até porque o sabor vai ficar muito melhor e você pode reduzir o tanto de sal que você coloca na comida, porque o sal, em quantidades excessivas, ele acaba fazendo mal, principalmente para quem é hipertenso, tá bom? Aqui eu vi um estudo legal também sobre o orégano. Ele tem um ingrediente ativo que é o carvacrol, que tem uma ação antidepressiva. Olha, o orégano é fantástico. Então, antes de ir para as respostas, eu vou fazer um resuminho aqui, ó. Então, os alimentos que a gente deve evitar. Açúcar. Primeiro lugar, show açúcar, né? Aí, bolos, biscoitos, doces, refrigerantes e tudo que é adoçado com açúcar ou xarope de milho. Evitar os carboidratos de alto índice glicêmico. Aí entra o pão, o arroz branco, a batata, a massa e tudo que é feito com farinha refinada. Evitar os adoçantes artificiais, aspartame, sucralose, sacarina. Evitar as frituras, batata frita, frango frito ou qualquer coisa que você tenha que mergulhar em óleo fervente.
Evitar as gorduras trans que tem na margarina, bolachas recheadas, salgadinhos de pacote. Evitar os nitratos que tem nos embutidos, salame, bacon, linguiça. Então, esses são os alimentos ruins que vão piorar a sua depressão. Os alimentos que você deve consumir, os alimentos que vão melhorar a depressão. Probióticos, kefir, kombucha, né? Então, para você conseguir deixar essa flora intestinal legal, essa microbiota, né, o microbioma intestinal, para deixar ele bem saudável, esses probióticos são fundamentais. Kefir e kombucha são os que a gente indica mais porque são os que nós consumimos, mas tem o chucrute, o kimchi, as conservas de maneira geral, né? Então, probiótico é necessário. Eu já tenho paciente que tem reduzido a dose de antidepressivo depois que começou a utilizar o probiótico, tá? Então, se você ingere o probiótico, aumenta o número de bactérias boas no seu intestino, e você alimenta essas bactérias boas no seu intestino, você vai diminuir a permeabilidade intestinal, vai diminuir então a inflamação, inclusive vai diminuir a inflamação lá no seu cérebro. Então, kefir, kombucha, esses probióticos, que são micro-organismos vivos que você ingere, eles têm uma ação antidepressiva poderosa, desde que você alimente esses probióticos com os prebióticos. Não adianta você tomar kombucha, comer kefir e depois vai lá e come açúcar. Você mata as bactérias do bem. Mas se você toma seu kefir, sua kombucha e sua dieta está à base de prebiótico, como feijão, aveia, banana, frutas vermelhas, alho, cebola, aspargo, alho poró, na verdade as fibras de maneira geral, então você vai alimentar as bactérias do bem. E isso vai reduzir a inflamação. Consequentemente, vai reduzir a depressão, tá? Coisa boa também é usar carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, arroz integral. Evitem o arroz branco. O arroz integral é muito melhor. Quinoa é fantástico. Sementes de chia. O grão de bico é um alimento muito interessante. Os alimentos de índice glicêmico médio, eles devem ser usados com mais cautela. Então, aqui entra o mel, né? Que tantos aí perguntaram. O mel é um alimento muito, muito nutritivo. Ele é muito rico em várias vitaminas, em vários minerais, mas ele é um alimento que tem um índice glicêmico relativamente alto. Então, a gente pode consumir o mel, sim, mas em quantidades pequenas, tá? Eu, particularmente, uso um pouco de mel no kefir. Eu acho que fica muito saboroso. Mas não dá para exagerar no mel achando que ele só vai fazer bem. Se você ingerir muito mel, você vai fazer aumento de glicemia e aí entra naquele mecanismo ruim de aumento de inflamação. Então, o mel pode, mas em quantidades pequenas, tá? Utilizar muito as gorduras saudáveis. Azeite de oliva extra virgem é mais do que um tempero, gente. É um remédio. Ele é fantástico. Ele melhora muito o equilíbrio do seu microbioma intestinal. Ele tem uma ação anti-inflamatória poderosíssima. Então, azeite de oliva extra virgem deve ser utilizado diariamente, tá? E além do azeite de oliva, nozes, castanhas, o abacate. O que aconteceu, meu irmão? Não, é isso mesmo. A Jaqueline Negrete que estava perguntando, por exemplo, sobre alimentos vegetarianos que contêm ômega 3. Desses aí que você estava falando, muitos contêm. Por exemplo, as oleaginosas, Sim, né? as oleaginosas, a semente de chia. Sim. Né, também. Acho que sementes de um modo geral, né, meu amor? Mas de maneira... Os que são muito ricos são realmente as oleaginosas, a chia. A chia é muito, muito rica em ômega 3. A linhaça também, né? A linhaça é mais rica que a chia em ômega 3. Então, tem as opções, sim, que não são animais. Né? Essas sementes são muito interessantes. Vamos lá, então...
Os alimentos ricos em ômega 3, o peixe, o azeite de oliva e as especiarias, açafrão, coentro, pimenta, cebolinha, salsinha, cúrcuma, orégano e tantas outras que você pode utilizar para temperar a sua comidinha do dia a dia. Então eu acho que ficou claro, né, gente? O que é ruim e o que é bom. Então é muito importante vocês terem essa noção, porque só utilizar remédio, só fazer psicoterapia não vai ser suficiente, tem que mudar estilo de vida. E não é só alimentação, o exercício físico é de extrema importância para mudar todo esse espectro patológico da depressão. O exercício físico, ele melhora o seu microbioma intestinal, reduz a inflamação crônica subclínica. O exercício físico aumenta o BDNF, aumenta a serotonina, aumenta a dopamina. Então, o exercício físico é o melhor antidepressivo que já existiu, tá? Então, a gente está enfatizando aqui a dieta, que é extremamente importante, mas não pode esquecer do exercício físico. Então, não é só remédio, não é só psicoterapia. Tem que ter exercício físico, tem que ter dieta adequada. E aí, utilizando esses 4 pilares no tratamento da depressão, a chance de melhora certamente é muito maior, tá? Uma coisa fundamental que a gente sempre fala é o seguinte, é que a saúde, a gente pode fazer produção de saúde na nossa cozinha. A produção da saúde, ela não pode estar vinculada às prateleiras de farmácia e ao receituário médico. Essas coisas estão mudando, gente. Aquela ideia de que tem remédio para tudo, não. O remédio, ele é muito interessante, ele pode aliviar sofrimento, mas uma vida saudável mesmo tem a ver com mudança de estilo de vida. Se você quer viver mais e com qualidade de vida, tem que mudar o seu estilo de vida. E aí que entra o projeto Sede, é por isso que a gente está fazendo essas lives, para vocês entenderem que para viver com saúde, necessariamente tem que ter sono bom, dieta adequada, praticar exercício físico e saber controlar o estresse. Tá certo? É isso. Meu amor, perguntas agora. Tem bastante pergunta, né? Algumas você já até respondeu aí durante a live. A Maria Fante, ela gostaria de saber se é possível substituir o pão pela crepioca, a tapioca? Sim, a dona Cida está perguntando. Uhum. Sim. Então, é assim, ó, o pão, ele tem 2 problemas, tá? O pão convencional. O primeiro é o fato dele ter índice glicêmico elevado. Ele tem amilopectina, que é um carboidrato de absorção muito rápida. E o pão tem um outro problema, que é o glúten. O glúten, comprovadamente, ele atua na parede intestinal, ele é responsável por aumento da permeabilidade intestinal. Como diz a nossa querida amiga nutricionista, a Fabiola. A doutora Fabiola, ela diz o seguinte, que o trigo é um ralabucho. Ralabucho. O professor dela dizia isso. Sim. Então, o pão, realmente, ele é ruim. O pão de trigo, ele é muito ruim porque tem índice glicêmico alto e tem ainda o glúten. Aí, se você pensar na crepioca, na tapioca, não tem o glúten, ótimo. É uma troca razoável, mas tem que ser em quantidade pequena. Não pode ser todo dia. E não pode ser aquela grandona, né? Então tem que ser pequeno. Alguém está me perguntando aqui, eu vi, já vou colocar, o ovo. O ovo é um alimento fantástico. Café da manhã, se você conseguir associar ovo cozido com fruta, mais umas castanhas, umas amêndoas, já é um café da manhã fantástico. Sim. Né? Tomando com um chazinho verde, adoçado com umas gotinhas de estévia, é ótimo. Esse café da manhã é fantástico. Bom, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, algumas pessoas estão perguntando assim sobre a diferença entre açafrão e cúrcuma, né? Se tem diferença. Na verdade, elas vêm de plantas diferentes, né? Sim, mas as suas propriedades, família. elas são bem semelhantes. São da mesma família. São da mesma família. Talvez, assim, um pouquinho de diferença no sabor. Eu quase que não percebo.
percebo, não. Para mim, açafrão e cúrcuma, não, eu sei que não são a mesma coisa, mas são. A curcumina, que é a base, né, da cúrcuma, também é a base do açafrão. Sim. Então, eles são muito parecidos. Os dois são muito saudáveis. E alguém aqui perguntou se tem, né, diferença, porque o açafrão, na verdade, é um dos alimentos mais caros, né, que nós temos. Se esse açafrão do mercado, ele tem os mesmos benefícios de um açafrão, por exemplo, que a gente paga um valor um pouco mais alto, que é comprado numa loja de produtos naturais. Aí entra a questão do processamento. Isso. Né? Quanto menos processado, melhor. Né? Mas eu acredito que o do mercado seja saudável, sim. Sim, a concentração da curcumina é uma concentração significativa. Mas se tiver dúvidas, né, procura então o açafrão ali nas casas de produtos naturais, compra ali a granel, né, um pouquinho, mas o açafrão mesmo, bom, é aquele que a Viviane e o Carlinhos têm lá no fundo do quintal, né, que eles plantam e ali eles fazem aquele produto maravilhoso. Aí não tem erro, né? Mas para quem não pode, não tem jeito. Tem que recorrer mesmo ao mercado e às casas aí de produtos naturais. Deixa eu ver quem mais aqui. Outra pergunta também da Mara, né, e do Jefferson, sobre o ômega 3. Então ela disse que esses dias ela foi comprar um ômega 3, né, o potinho, as cápsulas, custava R$34, ali por volta desse valor, e o outro ela foi ver custava R$147. Então, o mais barato tem o mesmo valor, né, de benefícios eu tenho muito problema com isso. Meus pacientes vão comprar o ômega 3 que eu receito e geralmente eu peço para comprar um de um laboratório que é bom e não é caro. E não é caro. Então, o que importa ali é a concentração de EPA e DHA, que são os componentes ali do ômega 3. Mas na farmácia, algumas vezes, eles utilizam algumas retóricas, dizendo que um é lá do bacalhau da Noruega, o outro é das algas do fundo do mar. Mas eu acho que isso não tem importância. E eu vou dizer para vocês, eu já tenho 28 anos de experiência em neurologia, e o ômega 3 ele já me ajudou muito, com muitos pacientes, mas muitos pacientes, com resultados assim visíveis. E eu sempre indiquei o ômega 3, eu vou falar aqui, né, do laboratório catarinense. É um ômega 3 barato e de boa qualidade, é o que nós tomamos aqui em casa. Então nunca tive problema, eu acho que funciona muito bem. E o resto é propaganda, né? Esses dias eu estava vendo uma propaganda numa televisão de um ômega 3 que fazia até chover. Se você tomasse e botasse o vidrinho meio de lado assim, chovia. Então o pessoal exagera para vender uma marca e aí vem um preço agregado, mas esse agregado não é qualidade não, esse agregado é a propaganda, né? Então... E mais uma vez aqui, a Maria de Fátima, ela pergunta sobre o adoçante Stevia, né? Qual é o melhor comprar e onde é que compra adoçante Stevia? Olha, Maria de Fátima, eu compro o adoçante no mercado, mas sempre prestando bastante atenção no rótulo, na embalagem, porque às vezes a gente se engana. Né? A palavra stevia está escrito lá de forma bem chamativa no rótulo, mas o adoçante ele não é 100% stevia, ele é com stevia. Aí quando você vai ler a composição, tem esses adoçantes aí que você citou, né, meu amor, como o aspartame, tem outros aí que... A sacarina. Então é uma associação. Então o que você tem que prestar atenção quando você for comprar? Que o adoçante stevia tem que ser 100% stevia. Olha, tô até já participando e respondendo aqui na live, por daqui a pouco você nem precisa. Você vem pro boa noite. Brincadeira, gente, brincadeira. E a Maria de Fátima também perguntou, ela disse que deu uma dúvida nela agora, a aveia tem glúten? A aveia é outra pergunta que sempre surge, né? Quando a gente fala, porque a aveia tem que ver onde ela é processada. Quando ela é processada junto com um produto de trigo, às vezes ela tem o glúten. Né? Então, quando você compra a aveia, você pode olhar lá no frasco que vai estar lá, com glúten, ou sem contaminação de glúten. Normalmente é bom comprar que não tenha contaminação do glúten, tá?
Mas tem aveia com glúten e sem glúten. Não porque a aveia tenha glúten, mas às vezes no lugar onde processa. Cruzada. Exatamente. Se é uma pessoa celíaca, por exemplo, que não pode mesmo, né, ingerir o glúten, o ideal é que procure um rótulo que tenha lá livre de glúten, né? Isso. Daí não vai ter contaminação cruzada, não vai ter problema. Perfeito. Mais perguntas sobre açafrão. A Fátima Ortiz quer saber se pode tomar o açafrão em cápsulas. Pode. Eu nunca vi açafrão eu tenho paciente que utiliza, Olha sim. que legal, sim. né? Dá para usar açafrão em cápsula. Dá sim. Gente, olha, aqui em casa, vamos falar um pouquinho de receita, meu amor, desculpa aí, dá licença, tá? Mas, por exemplo, a gente sempre costuma colocar o açafrão quando tá fazendo o arroz, ali, né, na água que vai cozinhar o arroz, quando vai fazer um macarrão, claro, sem glúten, né, gente? Também ali, enquanto tá cozinhando a massa, também coloca uma pitadinha de açafrão, fica muito bom. E uma coisa muito importante, quando a gente usa o açafrão, o que é, meu amor? Associar a pimenta do reino. Pimenta do reino, gente, porque senão a biodisponibilidade do açafrão ela é pequena. Biodisponibilidade é o quanto que você ingere que o seu organismo vai utilizar. Quando você associa a pimenta do reino, você aumenta essa biodisponibilidade um monte. Então, sempre que usar açafrão, acha um jeitinho de colocar a pimenta do reino também. Essa é uma pitadinha de um, uma pitadinha do outro. Hoje nós comemos, por exemplo, ovos, né? E a gente colocou o açafrão no ovo. Ficou muito bom, uma delícia. Deixa eu ver aqui, meu amor. O pessoal já dizendo que são perfeitas essas informações. Nós tivemos aqui um comentário da Jaqueline quando você falou, né, sobre combate à depressão, tem os medicamentos, a terapia, né, os exercícios físicos, a alimentação, e ela colocou aqui, adotar um cachorrinho de rua. A gente fez uma live sobre isso, sim, né, da importância dos animais de estimação no combate à depressão. E foi um pedido da Jaqueline, sim, né, você foi atrás. E realmente, os animaizinhos são importantes. Exatamente. Pois é, meu amor, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta, porque enquanto eu estava falando, né? Aí o pessoal comentando aqui, ó, a Ângela Rosa Novaes. Ângela, o seu kefir tá aqui, viu? Puxa, amanhã eu prometo que eu levo, Ângela. Ele vai chegar aí pra você. Ela disse que usa açafrão com pimenta caiena. A piperina, na verdade, é a substância. Piperina, capsaicina são substâncias que tem nas pimentas, mas tem mais na pimenta do reino. Eu estou falando isso porque está no protocolo da Universidade da Califórnia, do Dr. Dale Bredesen, e ele sempre sugere, quando você utiliza o açafrão, usar a pimenta do reino, porque aumenta a biodisponibilidade em mais de 100%, mas muito mais. Eu não vou falar o número aqui para não falar besteira, mas eu me lembro que era mais de 1000%. É um negócio assim absurdo, vale a pena associar os dois. É muito bom. É isso, meu amor. Acho que foi uma live muito legal, né? Legal, o pessoal, né, gente? O pessoal tá dizendo aqui, ó, ótima live, amei, vocês são os amores, obrida, gente, pelo carinho. Isso aí, gente. Isso aí. Bem bacana então, mesmo. foi muito legal essa. E a próxima que a gente for fazer, nós vamos fazer nesse mesmo caminho de alimento e doença neuropsiquiátrica. A doutora Uma Naidoo, ela é uma super especialista em alimentação no combate à ansiedade, que tem algumas particularidades. Então, eu acho que a próxima live a gente pode fazer sobre a relação dos alimentos com a ansiedade. Né? Isso pode ser muito importante também. Alguém que perguntou também na live sobre, né, o kefir, os probióticos, onde encontrar. Gente, a melhor maneira de encontrar o kefir, a kombucha, se você quer começar por aí, é se comunicando, conversando com as pessoas. Sempre tem alguém no nosso meio que faz o kefir, que faz a kombucha, e com certeza vocês vão conseguir. Não é difícil. Se tiver assim muito difícil mesmo, se você conversar, que eu acho impossível, e não tiver ninguém que não conheça alguém, porque é uma rede poderosa, é isso mesmo. Vai nas redes sociais, procura doação de kefir em Arapongas, doação de kombucha em Arapongas. Olha, com certeza vocês vão encontrar. Assim, alguém muito próximo de vocês que produza esse poderoso probiótico. Legal. A Mara já está dizendo que ela tem um Scooby. Ela tem um Scooby.
que é o SCOBY. Na verdade, a gente já apelidou aqui, não tem jeito, meu amor. Tudo bem, SCOBY, tá bom. Aí a Marta já perguntando, quem tem probiótico aí, ó. A Mara já colocou ali, ó. O Jefferson e a Mara tem o SCOBY para doar. Então é muito legal, gente. Faz uma diferença grande, muito grande. Nossa, ingerir diariamente kombucha ou kefir, gente, muda muito, muito, muito a saúde da gente. A saúde física e mental. E muda o humor, né, meu amor? Muda o humor, radicalmente. Nossa, eu sinto assim que eu sou uma pessoa diferente quando eu não consumo de quando eu consumo kefir, viu? Sim. A Maria Zalete disse que você deixou de passar a pergunta dela, vai guardar para a próxima live. Faz de novo, Maria Zalete, para nós aí. Peraí. Deve ter passado. Ah, tá aqui, anotei, verdade, não, eu vou fazer agora. Ela quer saber se esse tipo, né, de cuidados aí dos alimentos no combate à depressão, se eles também podem ajudar na síndrome do pânico. Pode sim. Era essa, então, né, na próxima live a gente vai falar sobre a alimentação e ansiedade. A síndrome do pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, na próxima live a gente vai falar a live inteirinha sobre isso. De maneira geral, tudo isso que eu listei para depressão vai também valer para ansiedade, mas tem algumas particularidades, né, segundo essa pesquisadora, e a gente vai trazer isso para vocês. Mas a pergunta foi muito boa, muito boa. Eu acho que é isso, gente. Foi uma live proveitosa, né? Espero que vocês coloquem em prática isso que a gente está falando. Vamos divulgar essas informações. Se inscrevam lá no nosso canal. E a gente vai passando para vocês. Vamos falar o nome do canal aqui, né, meu amor? Lá no canal do YouTube, Dr. Milton C.R. Medeiros. Tem muito vídeo legal. Sim. Pega esses vídeos também, vai compartilhando com os amigos também, copia o link, manda por WhatsApp. Informação boa, gente, tem que ser compartilhada. Informação boa e de verdade, informação pesquisada, com fundamentação científica, tem que ser passada adiante. Isso aí. Gente, até daqui 2 semanas, então. Tá? Tchau. Beijão para todos. E até lá. Até mais.